Muito boa tarde, bem-vindos ao 7º Encontro Digital Lei e Educação. Hoje o formato será um pouco diferente do habitual. Teremos esta sessão dividida em duas partes. Uma primeira parte que se destina ao esclarecimento de questões sobre a implementação do ensino à distância neste terceiro período e depois uma segunda parte dedicada ao papel da biblioteca escolar no ensino à distância. Começando por esta primeira parte sobre perguntas e respostas. Estas perguntas surgiram na sequência dos meus anteriores webinars, os encontros digitais 1, 2 e 3, e foram perguntas que não puderam ser respondidas na altura e outras que, entretanto, surgiram a quando da inscrição para este 7º encontro. Recebemos milhares de perguntas. A Lei de Educação teve o cuidado de selecionar algumas, às quais eu aqui então procurarei dar resposta. E muitas questões tinham evidentemente a ver com o Zoom, sobretudo motivadas pelas questões de segurança, que foram identificadas nestas duas primeiras semanas, várias quebras de segurança com o Zoom. Entretanto, muitos desses problemas foram resolvidos, mas talvez ainda haja muitas escolas que não se sintam à vontade com esta ferramenta. Existem alternativas, a WebEx da Cisco ou o Jitsi, que é uma ferramenta gratuita, ou, por exemplo, também a aula digital da Leia, tem também o mural de comunicação, que também pode ser usada com segurança. De qualquer forma, nenhuma destas plataformas é 100% segura. Aliás, os problemas com a plataforma Zoom tiveram em parte que ver com a sua popularidade e, portanto, foram um alvo apetecível para indivíduos mal intencionados. Se nós seguirmos algumas dicas de segurança, podemos minimizar estes problemas com as plataformas de videoconferência. Eu tenho aqui a indicação de algumas dicas para professores ao usar a videoconferência, onde se inclui algumas dicas também de segurança e também o próprio Centro Nacional de Cibersegurança publicou um documento intitulado Orientações para a Utilização das Tecnologias para o Ensino à Distância e com alguns conselhos cujos principais serão o de ter a sala protegida por uma password e de não a divulgar publicamente, obviamente. De, por exemplo, no caso da plataforma Zoom, ativar a sala de espera, onde os alunos aguardam e só entrarão na videoconferência quando o professor autorizar, e depois de ter todos os alunos, fechar a sala. Portanto, não permitir acessos após esse fecho da sala, e penso que assim se resolveriam muitos dos problemas que têm sido relatados no que diz respeito à segurança destas ferramentas de videoconferência. Uma outra pergunta era, no ensino à distância, os meus alunos não ligam as câmaras, pois não têm autorização dos encarregados de educação. Estão nesse direito? Sim, e a resposta é sim. Estão nesse direito tanto os alunos, quando têm idade já para dar essa autorização, como os próprios pais. Portanto, a imagem deles é um dado pessoal e eles têm o direito de não permitir que esse dado pessoal seja recolhido. Por isso, só nós podemos usar estes sistemas de videoconferência se os pais autorizarem o uso da imagem dos seus filhos. A alternativa poderá ser usar sem a imagem, sem o som, porque tal como a imagem, também o som, a voz dos alunos é um dado pessoal. Outra pergunta que tem a ver também com algumas questões de segurança, como bloquear os microfones dos alunos durante a videoconferência? Depende do tipo de plataforma, mas todas as plataformas deverão permitir isso, que é até mesmo para o bom funcionamento da sessão, esta funcionalidade deverá estar presente. No caso do Zoom, ela é muito simples. Nós podemos silenciar o microfone de todos os utilizadores, exceto o anfitrião da reunião. E depois podemos dar a possibilidade de os próprios utilizadores poderem ativar o som, ou então sermos nós a autorizar o som quando solicitarmos a intervenção de algum aluno. Relativamente a outra questão que tem a ver também com as videoconferências é o facto de desativar o chat. É importante também, a não ser em casos muito excepcionais, o chat não tem importância nenhuma numa videoconferência. E aquilo não é uma sessão de chat, é uma sessão de videoconferência e pode ser um elemento distrativo que se dispensa no ambiente de videoconferência.
usar o Teams, o Zoom, o Classroom, tutoriais. Existem, infelizmente, também aqui o trabalho dos professores tem sido incansável. Têm sido produzidos inúmeros tutoriais para estas ferramentas mais usadas. Eu próprio já produzi também alguns. E tenho um site que se intitula Tutoriais de Ferramentas Educativas, que é uma espécie de repositório de tutoriais em português para estas ferramentas que são mais comuns nesta modalidade de ensino à distância que nós estamos a utilizar. Houve também muitas perguntas sobre a proteção de dados. Aliás, uma atrás já remetia também para isso. E é claro que é uma preocupação. Nós, muitas vezes, nesta tentativa de fazermos o melhor possível e o melhor possível para todos os alunos, podemos correr o risco de ignorar algumas medidas importantes relativamente à proteção da privacidade dos alunos. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados publicou recentemente um documento com orientações para a utilização de tecnologias de suporte ao ensino à distância e que tem, precisamente, algumas recomendações importantes de não esquecermos que, ainda mais porque intensificou-se a utilização de meios digitais neste momento, de termos em atenção as questões da privacidade dos alunos. O problema do vírus irá passar, mas problemas que derivados de uma pouca atenção à proteção de dados poderão ficar para sempre. Uma outra pergunta era se devo ou não convocar aulas síncronas em turmas onde nem todos os alunos têm condições de acesso. Sim, eu acho que sim. As aulas síncronas são importantes e mesmo que nem todos os alunos tenham acesso, nós devemos assegurar-nos de que a atividade que estava prevista para essa aula síncrona é concretizada também pelos alunos que não possam estar presentes. Nem todos terão os meios tecnológicos necessários para aceder às aulas síncronas, mas para esses alunos devemos disponibilizar alternativas de modo a que não fiquem prejudicados no seu processo de ensino-aprendizagem. Outra que tem a ver com videoconferências. O ensino à distância terá de incluir obrigatoriamente videoconferências. Isto vai depender da estratégia da escola, nomeadamente o diagnóstico dos meios técnicos e de acesso à rede. Caso a maioria dos alunos tenha a possibilidade de aceder a sistemas de videoconferência, eu acho que a estratégia da escola deverá contemplar esses momentos de videoconferência, porque eles são muito importantes, mais do que noutros modelos de ensino à distância, vocacionados sobretudo para a população adulta. Neste caso, para crianças e jovens, é muito importante estes momentos síncronos, desde que, obviamente, não exageremos. A telescola, o estudo em casa é obrigatório. Portanto, era inevitável que surgisse uma pergunta sobre esta modalidade agora de conteúdos televisivos. E ela não é obrigatória, porque ela destina-se primeiramente a alunos que não têm acesso à rede ou não têm equipamento informático. Mas isto não invalida que possa ser usado por outros alunos, mas em articulação com o plano semanal de cada turma. Isto é, nós não podemos acrescentar ao plano semanal da turma, acrescentar-lhe os conteúdos televisivos. Caso seja possível essa articulação e nós pudermos aproveitar esses conteúdos para o nosso plano, sim, devemos fazer essa articulação. Agora, não é obrigatório. Se todos os alunos poderão aceder ao sistema de ensino à distância que a escola já planeou, a telescola poderá funcionar apenas como um recurso extra a que os alunos poderão aceder, mas sem essa obrigatoriedade e sem estar incluído na agenda semanal dos alunos. Se gravar a minha aula para os alunos não sendo em direto, como posso assinalar as presenças? Esta é uma questão. A questão da assiduidade é uma questão que eu penso que em breve a tutela fará chegar às escolas orientações sobre a assiduidade, porque tem levantado muitas dúvidas. Mas o que eu penso é que o controle da assiduidade dos alunos em ensino à distância não pode depender da presença em momentos síncronos, porque, por um lado, nem todos os alunos da turma terão a possibilidade de estar nesses momentos síncronos, e depois porque é uma tecnologia e pode haver falhas com a tecnologia. O melhor será optar por registros de realização de tarefas ou atividades. Se, por exemplo, essa colega que referiu que iria gravar um vídeo para depois o disponibilizar aos alunos, possivelmente na plataforma da escola, o que ela pode fazer é acompanhar o vídeo como uma atividade cuja realização dependa do visionamento do vídeo. E, portanto, se o aluno realizar a atividade, isso contará como presença, porque ele teve que ver o vídeo para fazer a atividade.
Mais uma sobre a assiduidade, como proceder ao controle da assiduidade dos alunos de acordo com o Decreto-Lei 14G de 2020. Portanto, e o que diz o Decreto-Lei, no seu número 5 do artigo 4º, é que compete ao Conselho Pedagógico da Escola definir as regras de registro de assiduidade ajustadas às estratégias, aos recursos e às ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. Portanto, o registro de assiduidade deverá ser definido pelo Conselho Pedagógico e poderá até ser diferente para alunos da mesma turma, desde que a forma como eles acedem aos conteúdos seja diferente, as próprias regras de assiduidade poderão ser diferentes. Mas terem atenção que não podemos apenas limitar-nos a medir a assiduidade pela presença nas aulas síncronas, como eu há pouco referi na pergunta anterior. Esta é uma pergunta curiosa. O professor do primeiro ciclo já faz atendimento na plataforma Classroom 3 horas, incluindo a comunicação por e-mail. Podem os encarregados de educação pedir ao professor para fazer várias sessões síncronas durante a semana, porque o horário da única sessão não é adequado para alguns? Bom, eu acho que aqui se aplicam as mesmas regras do ensino presencial, isto é, está o calendário definido. Se nós não podemos, no ensino presencial, depois de estar definido o horário dos alunos, ir um encarregado de educação dizer que não lhe convém, que preferia um horário diferente. Esta comunicação síncrona deverá ter regras explícitas. Uma das regras será precisamente essa, de ter uma calendarização definida, começar a 1 hora e acabar a 1 hora. E, de qualquer maneira, nós não devemos fazer depender todo o processo de ensino e aprendizagem destas atividades síncronas. Devemos privilegiar a comunicação assíncrona e, mesmo que por qualquer motivo aquele aluno em particular não possa assistir a determinada atividade síncrona, se nós privilegiarmos a comunicação assíncrona, a perda não é tão grande. Se me a ver com a questão dos horários, gestão horária e ensino à distância, dicas de mapeamento por ciclo de ensino, se a carga horária deve manter-se em modelo síncrono e em modelo assíncrono. Portanto, a carga horária, obviamente, não pode manter-se. Isto é, nós não podemos pegar no horário que os alunos tinham em ensino presencial e transpô-lo de forma automática para o ensino à distância, com aqueles intervalos e aquele conjunto de horas a que eles permaneciam. Portanto, nós devemos adaptar e ter em conta que o trabalho em casa demora mais tempo a realizar e devemos articular em conselho de turma o trabalho que vai ser pedido aos alunos, privilegiando, obviamente, as atividades assíncronas. No caso do segundo e terceiro ciclo de ensino secundário, as atividades síncronas deverão respeitar o horário da turma. Por exemplo, se o aluno tem matemática às 9 da manhã de uma terça-feira, a atividade síncrona de matemática não pode ser marcada para as 11 horas. Portanto, ele deverá respeitar o horário da turma, até porque depois é muito mais fácil articular em conselho de turma estas atividades síncronas. De qualquer forma, mais uma vez eu reforço isto, a atividade síncrona, embora seja importante no ensino básico e secundário, ela deverá ter alguns limites. A sugestão que eu aqui deixo é de, no caso do primeiro ciclo, 2 ou 3 vezes por semana, 45 minutos cada sessão, e nos restantes ciclos, 1 vez por semana para cada disciplina. E mesmo assim, reparem, se o aluno tiver 8 ou 9 disciplinas, já são 2 atividades síncronas todos os dias. E nós mesmo, por isso, para limitar mesmo esta ocorrência múltipla de atividades síncronas, nós devemos privilegiar a interdisciplinaridade. Portanto, fazer, por exemplo, 2 professores fazem a sua atividade síncrona em simultâneo. Porque as atividades síncronas não deverão ser para dar aulas. Isto é, nós fazermos uma aula expositiva de 45 minutos em que os alunos apenas estão ali a ver-nos através de videoconferência. Deverá ser, sobretudo, para esclarecimento de dúvidas, ou para os alunos apresentarem trabalhos, ou para fazerem trabalhos de grupo em salas separadas, por exemplo, mas planificar bem cada sessão e não exagerar nas sessões síncronas. Porque sabemos que, sobretudo em famílias que têm vários filhos, se todos os docentes marcarem atividades síncronas, então no caso em que são filhos de professores em que os próprios professores estão também a dinamizar atividades síncronas, vai ser muito difícil em casa conseguir articular toda esta atividade síncrona. Orientações para o pré-escolar. Tivemos várias perguntas sobre o pré-escolar. O pré-escolar tem 2 vantagens importantes em relação aos restantes ciclos.
ciclos, que são, por um lado, o facto de não ter avaliação. E muitos dos problemas que se colocam a esta transição para o ensino à distância têm a ver com a avaliação dos alunos. E, por outro lado, o facto de não terem um currículo formal. Só que têm uma outra desvantagem muito grande, que é o facto de as crianças não sabem ler ainda, não têm autonomia para aceder a conteúdos, nem para aceder a plataformas, e, portanto, aqui é importante o papel dos pais. É importante também haver um momento síncrono, nem que seja apenas de uma vez por semana, para manter esta coesão e esta ligação entre os alunos e a educadora. E nos momentos assíncronos, por exemplo, pode ser com o fornecimento de guiões de atividades para as crianças fazerem em casa ou de forma autónoma, coisas muito simples, ou então com o auxílio dos pais, mas sem exagerar também nesta solicitação aos pais. A comunicação deverá ser feita em grupos privados, temos aqui alguns exemplos do WhatsApp, do Facebook, ou a própria aula digital da Leia também fornece ferramentas de comunicação de forma privada. Como avaliar os alunos? Portanto, ainda agora disse que uma das principais questões tem a ver com a avaliação. E a primeira distinção importante, que é algo evidente para todos nós que somos professores, é que avaliar não é o mesmo que classificar. Avaliar é um processo contínuo e sistemático e regulador da aprendizagem e que acabará por conduzir a uma classificação, mas que o objetivo da avaliação não é apenas o de classificar. E que, tal como no ensino presencial, mas ainda mais agora, devemos privilegiar a avaliação formativa, contextualizada, flexível, interativa e presente ao longo de todo o processo. E dar também um feedback rápido e consistente. Para a avaliação ser efetiva e produzir resultados e ter um impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem, o feedback tem que ser rápido e consistente. E diversificar modalidades e instrumentos. Eu tive a oportunidade de falar sobre isto no webinar que fiz sobre avaliação, usando, por exemplo, os métodos orais. A videoconferência pode ser usada para avaliar as competências orais dos alunos. Testes de feedback automático, uma vez que, se utilizarmos ambientes online, é muito simples criar um teste em que o aluno recebe automaticamente um feedback sobre o seu desempenho no teste. Trabalhos escritos ou trabalhos práticos, atividades de pesquisa guiada, os e-portfólios ou diários de aprendizagem e a participação nos fóruns ou em chats, que também deve ser objeto de avaliação. E, finalmente, a utilização de rúbricas de avaliação que transmitem alguma transparência a este processo e melhoram a qualidade do feedback que é fornecido aos alunos. Como construir instrumentos de avaliação fiáveis que permitam uma aferição efetiva das aprendizagens realizadas pelo aluno. Eu também referi esta questão, embora um pouco por alto, porque o tempo também era limitado, na sessão que fiz sobre avaliação, e que é a utilização de rúbricas de avaliação. Uma rúbrica de avaliação é uma matriz com indicadores e os respectivos critérios de qualidade de desempenho e que descreve os níveis de desempenho do aluno na realização de uma tarefa específica ou de um produto específico. Portanto, nós criarmos rúbricas de avaliação para cada um dos instrumentos que vamos usar dá muito mais transparência e autenticidade à avaliação e o aluno percebe também muito rapidamente naquilo que já aprendeu e naquilo que ainda precisa de melhorar. Quais os programas simples de elaboração de testes, questionários para os alunos para usar sem causar conflitos com outros programas? Aqui a minha sugestão é os formulários Google. Muitas escolas adotaram ferramentas da Google como suporte para este ensino à distância. E os formulários Google, que estão integrados no próprio Google, são simples de utilizar e mesmo que a escola tenha optado por outro tipo de plataformas, eles também são facilmente integráveis, por exemplo, na Moodle ou noutras plataformas, até pode ser enviado por e-mail para o aluno, ele com um link e que depois responde no formulário Google. E é muito fácil de utilizar. Aliás, há uma outra pergunta sobre isso que eu depois, mais à frente, terei a oportunidade de responder. O que fazer com os alunos que não cumprem? Bom, isto deverá estar previsto no plano de ensino à distância. Portanto, uma das medidas que deverá estar previsto neste plano que as escolas já deverão ter produzido é o que fazer com estes alunos. E este trabalho em articulação com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva vai ser fundamental, e isto deverão estar também previstas medidas de suporte.
E também o papel dos pais neste processo. Se o aluno não cumpre, o primeiro passo deverá ser falar com os pais e perguntar-lhes o que é que se passa, porque é que os alunos não fazem as tarefas. E caso não se consiga nenhum resultado com estes contactos, com estas medidas, em última instância, dar essa informação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, porque se o aluno não faz, num processo de ensino à distância, ele está em abandono. Eu disse mais uma vez há pouco na questão da assiduidade. A assiduidade mede-se pela realização do trabalho do aluno. Se ele não realiza o trabalho, ele está sem assiduidade. Portanto, vai proceder-se como se procede no ensino presencial quando o aluno não vai à escola. Como fazer um Google Form? Portanto, era na sequência daquela pergunta anterior. Foi um dos formulários, um dos tutoriais que eu produzi e que está disponível publicamente. Se pesquisarem de qualquer maneira, tem aqui no PowerPoint o link para aceder. É um guia para usar o formulário do Google para criar testes de avaliação formativa. Sugestões para criar um e-portfólio. Eu referi na sessão sobre avaliação que um dos elementos mais ricos para avaliar os alunos neste contexto é a criação de um portfólio. E há muitas ferramentas, isto no limite, qualquer ferramenta que permita adicionar informação e disponibilizá-la online, permite construir um portfólio. Eu, das vezes que usei portfólios com alunos, eu usei esta ferramenta, o Sway da Microsoft, porque é uma ferramenta muito simples, os alunos não precisamos de os ensinar a usar, é muito intuitiva e que permite adicionar aqueles elementos mais comuns do portfólio, escrever, adicionar texto, adicionar imagem, adicionar multimédia. Eu tenho aqui um exemplo de um e-portfólio de um aluno meu, de História da Arte. Sugestões para um mapa mental e sua avaliação. Tem a ver também com uma das sugestões que eu fiz na sessão sobre avaliação, a utilização de mapas mentais. Pode ser uma forma de os alunos sistematizarem um conteúdo que foi fornecido pelo professor. E há várias ferramentas, tenho aqui a indicação de algumas ferramentas, todas elas, não sendo inteiramente gratuitas, têm uma versão gratuita e que pode ser usada para construir um mapa mental. E depois, para a avaliação, mais uma vez, a questão das rúbricas. Nós podemos criar uma rúbrica para avaliar mapas mentais, com a descrição dos níveis de desempenho que se espera de cada aluno, e que depois torna simples a avaliação da atividade do aluno e como também orienta o próprio aluno na realização dessa atividade. Estou a usar a Classroom para substituir o caderno diário do aluno, recorri a um documento individual para cada aluno. Serve para todo o período. Sugere uma alternativa melhor. Eu acho que se ela funciona, não vale a pena estar a explorar alternativas. Nós devemos usar de preferência as ferramentas disponibilizadas pela plataforma adotada pelo Conselho de Turma. Isto é, se o Conselho de Turma usa o Classroom, e se nós no Classroom temos uma ferramenta para este objetivo de caderno diário, nós devemos usar, portanto, evitar essa diversificação de instrumentos e de plataformas. Se ela cumpre os objetivos, devemos usar aquilo que já é conhecido pelo aluno e que também para nós se torna muito mais simples, porque também não temos que andar a dispersar-nos por diferentes plataformas. Como obter livros em suporte digital gratuitamente? Há diferentes repositórios. Eu no segundo módulo deste webinar, irei falar também disto, dos repositórios de e-books, há imensos. E agora mesmo algumas marcas também disponibilizam e-books gratuitamente. No caso da Leia, mas também há outras editoras a disponibilizarem e-books gratuitamente. Neste caso, destes repositórios, são sobretudo e-books que estão em domínio público. Como fazer com o preenchimento dos planos de melhoria e a avaliação das bibliotecas escolares? Eu confesso que foi a primeira vez que eu me preocupei com isto neste contexto. Foi quando vi esta pergunta, porque realmente nós estamos... as bibliotecas escolares têm um processo de avaliação que é contínuo e que também agora terá até que ser adaptado a este contexto. Os planos de atividades das bibliotecas irão ter que ser reformulados.
Irei falar disso a seguir. E que devemos, portanto, adaptá-los a este contexto do ensino à distância e, necessariamente, os próprios planos de melhoria, no que diz respeito às atividades previstas para o terceiro período, terão que ser adaptados. E também incluir novas atividades, não é? Atividades que não estavam previstas e que nós agora teremos que dinamizar neste terceiro período. Motivar gamificação. Aqui é uma pergunta que já tem a pergunta e traz já uma sugestão de resposta. Portanto, a questão da motivação é essencial. Nós sabemos que no ensino presencial os alunos motivados aprendem melhor, aprendem mais rapidamente, mas no ensino à distância a questão da motivação é ainda mais importante. Os alunos estão isolados, não estão em contacto com a turma, não estão em contacto direto com o professor e a questão da motivação é muito mais importante. E um dos conselhos que eu poderei dar mais importantes é nós termos claros, concisos e realistas. Isto é, se nós, no ambiente presencial, se marcarmos uma tarefa que depois verificamos que ela é complexa para os alunos, porque há muitos alunos que estão a queixar, se nós imediatamente ali conseguimos corrigir e explicar. Agora, em tarefas para casa, esse feedback imediato não é tão rápido. E se o aluno recebe uma tarefa ou recebe um documento em que é complexo ou que ele vê que vai demorar muito tempo, que não tem ajuda suficiente, ele facilmente se desmotiva. Portanto, mais do que nós concebermos atividades que sejam motivadoras para os alunos, devemos ter o cuidado de não conceber atividades que só por si sejam desmotivadoras. Portanto, e sermos criativos e originais na concepção de recursos e atividades. Não replicar as aulas presenciais, porque aquilo que funciona bem numa aula presencial não irá funcionar necessariamente bem numa aula à distância. E tirar partido do multimédia, das ferramentas digitais. A maior parte das atividades de ensino-aprendizagem estão a decorrer usando meios digitais e, portanto, nós devemos tirar partido do multimédia que induz alguma motivação nos alunos. E aqui entra o tal exemplo da gamificação. Muitas plataformas já têm essa história de gamificação, o próprio Moodle já tem também alguns elementos de gamificação, com a atribuição de medalhas, e muitas daquelas ferramentas para criar testes online têm também essa componente de gamificação e de jogo, que é motivadora para os alunos. E também atividades desafiantes, portanto, atividades que desafiam os alunos, como, por exemplo, atividades de pesquisa guiada, as WebQuest, que é uma estratégia já muito antiga e que agora pode ser reaproveitada para este ambiente de ensino à distância. A aprendizagem pela resolução de problemas, a metodologia do trabalho de projeto, algo que desafia o aluno a fazer inovador e que puxe também pela sua imaginação e pela sua criatividade. Recursos para a aula de matemática, escrita em notação matemática. Muitas plataformas incluem já alguns elementos que permitem escrever com notação matemática. No caso do Moodle, há diferentes plugins que nós podemos instalar. Este é um dos mais conhecidos, o MathType for Moodle, e que permite, nos diferentes módulos do Moodle, escrever com notação matemática. Se pesquisarmos na net por LaTeX Editor, surgem inúmeras ferramentas que permitem, para a escrita de equações, daquela notação matemática, ferramentas que podem ser usadas, muitas delas até estão disponíveis online, permite criar o próprio documento online e disponibilizá-lo ao aluno. Caso se usem ferramentas da Google, a própria Google oferece alguns add-ons, alguns suplementos para a notação matemática. Tenho aqui dois dos mais conhecidos, o Equation Editor e o MathType, que permitem que nos documentos do Google, por exemplo, na folha de texto do Google, nós possamos adicionar editores de equações. Ou então, como alternativa também, para quem tiver essa disponibilidade, uma mesa digitalizadora. Permite que nós usarmos uma caneta e escrevermos nessa mesa, sendo transformado em uma imagem digital aquilo que escrevermos na mesa. Como pode ser gerido o ensino à distância com crianças autistas? Como responder a alunos com necessidades educativas distintas? E aqui, mais uma vez, também não varia muito em relação àquilo que já é o ensino presencial. Deverá seguir-se o plano de ação previsto para o aluno
e articular as propostas de trabalho com a equipa multidisciplinar. Para que nós vamos ter que adaptar aquilo que era o plano de trabalho do aluno de ensino presencial, temos que adaptar para o ensino à distância, mas trabalhando em articulação com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. De qualquer forma, na próxima sexta-feira, a Lei de Educação irá promover um webinar sobre esta temática. Como fazer para que o agrupamento diminua a nossa exposição demasiada, pois todos os dias estamos 1 hora em videoconferência com os alunos? Bom, eu não sei que ciclo diz respeito a esta pergunta, mas se for o primeiro ciclo não me parece exagerado 1 hora. E se mesmo nos outros ciclos também não me parece que 1 hora seja um exagero muito grande. De qualquer forma, o plano de educação à distância do agrupamento deverá prever uma equipa de avaliação e monitorização, que em qualquer momento poderá propor ajustes a este programa. Portanto, se aquilo que estava planeado inicialmente era que os professores deveriam estar com os seus alunos durante 1 hora em sessões síncronas, 1 hora diária, se verificar que aquilo é pouco produtivo e que causa interferência no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem, poderá em qualquer momento rever-se essa estratégia. Portanto, é essencial ouvir professores, ouvir também os alunos, se eles acham que é exagerado ou não, e os próprios encarregados de educação. Portanto, é importante esta equipa de avaliação e monitorização, num trabalho contínuo de recolher feedback dos diferentes agentes envolvidos no plano, para propor ajustes e não deixar que os problemas se avolumem. Sugestões de leitura e atividades para os alunos dos cursos profissionais. Aqui penso que devemos ter em conta o perfil dos alunos. Muitas vezes no ensino profissional os alunos têm um perfil diferente dos alunos dos cursos científico-humanísticos. De qualquer forma, neste momento eu acho que se deveria privilegiar a componente lúdica. Portanto, tirando os títulos que são de leitura recomendada, no âmbito da disciplina de português, devemos privilegiar a componente lúdica, adaptada ao tal perfil dos alunos, e também as novas formas de leitura que os ambientes digitais hoje nos oferecem. Como introduzir animações das plataformas das editoras e filmes do YouTube na plataforma Teams? Aqui dependerá da possibilidade de incorporação. Se esses recursos das editoras tiverem a possibilidade de incorporar esse recurso numa outra plataforma, é muito simples, é copiar o link ou o código de incorporação e incorporá-lo depois numa atividade ou num trabalho na plataforma que a escola está a usar. No caso dos filmes do YouTube, nós podemos incorporar vídeos do YouTube numa apresentação PowerPoint. E depois do PowerPoint, partilhar o PowerPoint no Teams. E no caso de usarmos sessões síncronas, podemos também usar a partilha de conteúdo, partilhar o ecrã, e mesmo que não seja possível a partilha, numa sessão síncrona nós podemos partilhar aquilo que nós estivermos a ver no nosso ecrã. A utilização de várias plataformas é produtivo? Não. Cada turma deve usar apenas uma plataforma. Aqui acho que esta regra devia estar definida nos planos de educação à distância das escolas. É que não pode haver a mesma turma ter 2 plataformas. O aluno ter que, para a disciplina de matemática, vai a uma plataforma e para a disciplina de português vai a outra plataforma. Não, isso não é de todo recomendável. E também, preferencialmente, a escola deveria adotar a mesma plataforma para todo um ciclo. Porquê? Porque isto facilita imenso o trabalho do professor. Porque o professor, habitualmente, num ciclo dá diferentes níveis. Dá 7º e 8º ano. E se no 7º ano tiver uma plataforma e no 8º tiver outra, já cria problemas para o professor, tem que andar a sair de um e a sair de outro. Então, se, por exemplo, mesmo dentro do mesmo ano houver diferentes plataformas, então estamos a dificultar o trabalho do professor escusadamente, porque muitas vezes as aulas são semelhantes e nós, usando, por exemplo, o Moodle no 7º A, estamos a criar um recurso para o Moodle, mas depois no 7º B já é Google Classroom e vamos ter que criar um novo recurso para a Google Classroom. Se usasse apenas uma plataforma para as 2 turmas, o recurso era o mesmo, era só partilhá-lo com 2 turmas diferentes. Facilitaria imenso o trabalho do professor. É viável realizar uma conferência? Deveria ser uma videoconferência, penso eu. Só com troca de mensagens, portanto sem vídeo,
com todos os alunos de uma turma. Qual a melhor aplicação plataforma? Neste caso, não será uma videoconferência, mas neste caso será um chat, se é apenas com mensagens, e há várias plataformas que disponibilizam um chat. Só que o chat não funciona com grupos grandes. Quem já fez atividades de ensino-aprendizagem recorrendo ao chat sabe que não funciona. A partir de 10, aquilo torna-se caótico. A conversa é muito... não flui. Há alguém que faz uma pergunta e se ela é respondida depois de 4 ou 5 linhas de conversa e já deixa de estar a fazer sentido na lógica da conversa. Portanto, para este tipo de atividades, usando a escrita, usar de preferência um fórum. Os fóruns, alguns fóruns até quase que funcionam de uma forma síncrona, porque a mensagem fica disponibilizada automaticamente e em termos de organização da comunicação é muito mais simples. Sendo que, mesmo que o aluno se engane onde está a colocar a sua mensagem no fórum, o próprio professor, como moderador do fórum, pode ajustar a mensagem e colocá-la no sítio correto, facilitando esse encadeamento lógico da informação. Como criar num blog um atendimento direto? Esta é uma das questões que eu irei falar a seguir, quando falar das bibliotecas escolares e do atendimento e apoio nas bibliotecas escolares, e deixo aqui dois dos exemplos que eu irei falar. No caso do blog, muitos blogs disponibilizam a funcionalidade de formulário de atendimento. Portanto, nós podemos incluir um formulário, é aqui um exemplo, isto é de um blog da biblioteca da minha escola. Portanto, se já contactar-nos no segundo formulário, nome, e-mail e mensagem. E nós recebemos depois na nossa caixa de correio esta mensagem dispensando a disponibilização do e-mail da biblioteca ou e-mail pessoal. Ou então, por exemplo, usar um formulário do Google, em que nós criamos também uma espécie de um formulário do Google, um formulário de contacto, e que podemos depois incorporar no blog da turma, ou no blog da biblioteca, caso se trate de uma biblioteca, não sei quem é que terá feito esta pergunta. Qual a metodologia que pode ser implementada nas sessões de escrita? Eu não percebi muito bem a pergunta, mas eu penso que seja promover uma atividade de escrita com alunos, não é? E eu acho que neste contexto as atividades de escrita colaborativa poderão ser muito ricas. Eu tenho aqui a indicação de algumas ferramentas que facilitam isso. Todas elas são de utilização gratuita e que nós podemos desafiar os alunos para essa expressão escrita, sendo que tudo o que eles escreverem fica imediatamente disponível para o professor, que pode até, inclusivamente, acompanhar o desenvolvimento da atividade online. Há algum programa que permita planificar e entregar as tarefas aos alunos em datas e momentos pré-definidos em horário ou calendário? Sim, a maior parte das plataformas permite. O exemplo do Moodle, eu tenho aqui um print screen de uma atividade no Moodle, em que tem as tais condições de acesso, que permite definir uma data a partir da qual essa atividade está disponível e a data a partir da qual ela deixa de estar disponível. Isto é feito, nós definimos aqui e depois isto é automaticamente, não teremos que ir lá depois para ativar isto. Fica definido e na data definida a atividade fica disponível para os alunos e na data de fim a atividade deixa de ficar disponível. Como é que o SPO entra neste plano? Portanto, ele entra integrando as equipas multidisciplinares e os serviços de psicologia e orientação terão até um papel reforçado neste contexto. As preocupações com o bem-estar dos alunos deverão ser uma preocupação central das escolas neste momento. Não é apenas a questão das aprendizagens, mas o próprio bem-estar dos alunos. Esta situação não é fácil também para eles e acho que o papel das equipas dos serviços de psicologia e orientação será também importante neste momento. Eles até poderão participar em sessões síncronas e dar apoio aos alunos de uma forma mais individualizada, por exemplo, criando uma sala de atendimento numa sessão síncrona, onde os alunos poderão ir lá para colocar as suas dúvidas individualmente aos serviços. Livros digitais para pré-escolar em português. Eu aqui mais do que livros para o pré-escolar era a preferência por audiolivros, não é? Porque se for um livro implica sempre a intervenção do encarregado de educação, não é? Ou do pai da criança para ler o livro, embora seja também uma boa estratégia.
mas por audiolivros, a única intervenção do empregado de educação será colocar o audiolivro, reproduzir o audiolivro. Aqui o exemplo do blog Letra Pequena, que tem vários audiolivros para crianças do pré-escolar. Ou então também a educadora pode contar uma história e gravar o vídeo. Gravaste a si própria a contar uma história e depois disponibilizar essa história no canal de comunicação que usa com as famílias. E também há algumas aplicações de histórias para o pré-escolar. Nós, na rede de bibliotecas escolares, temos um repositório de apps para educação, organizado por categorias, apps.educação.rde.net.pt, e que tem lá uma categoria que diz respeito ao pré-escolar. E muitas das aplicações são aplicações de histórias, disponíveis para crianças. Histórias em português, obviamente. Suportes digitais a utilizar para contar histórias. Qualquer suporte que permita disponibilizar, por exemplo, um vídeo, como o YouTube, nós podemos usá-lo. Aquele exemplo que eu dei para o pré-escolar pode ser usado para outros ciclos, de o professor contar uma história e disponibilizá-la num canal do YouTube ou no Instagram, por exemplo. Há aqui alguns exemplos. A Leia tem um canal no Instagram designado Histórias ao Deitar. Este canal do YouTube, o Conta Lá, também tem muitos exemplos de histórias, e esta página no Facebook, o Todos Contam. Se nós quisermos criar histórias nós próprios usando ferramentas da web e usando elementos gráficos a partir de modelos da web, temos também algumas ferramentas muito interessantes. É simples usar o Little Bird Tales, o Story Jumper, o Pixton para a banda desenhada, ou o Storybird, que também é muito interessante para criar histórias a partir de um conjunto de imagens disponibilizadas pela plataforma. O facto de ler um livro na íntegra, ficando este registro posteriormente disponível na internet, pode trazer-me alguns problemas no que reporta aos direitos de autor, ainda que, obviamente, faça sempre menção aos autores da obra escolhida à forma da leitura. Esta é uma questão que me preocupa muito neste contexto, porque se verifica que este período de exceção que vivemos foi interpretado por muita gente como também um período de exceção no que diz respeito aos direitos de autor. E não deveria tê-lo sido. Os direitos de autor prevêem algumas exceções para a educação, que dizem respeito à utilização de excertos de obras, apenas excertos, não obras integrais, e com uma finalidade educativa. Ora, se nós gravarmos, nem que seja apenas o áudio de uma história que está protegida por direitos de autor, para já estamos a desrespeitar a tal exceção que apenas é uma exceção para excertos. E, por outro lado, ao disponibilizarmos isto na internet, ele deixa de ter uma finalidade eminentemente educativa, porque toda a gente passa a ter acesso. Então, nós poderemos usar excertos e poderemos usar excertos num ambiente educativo, partilhando isso na plataforma da escola, onde apenas os alunos terão acesso. Agora, depois de partilhá-lo livremente, nós estamos, no fundo, a desrespeitar os direitos de autor, e num momento em que também muitos autores estão a passar por dificuldades. Ir além de contar histórias. Eu não sei se interpretei bem isto, mas é levar a história para lá da história, não é? E há uma tendência muito interessante a nível internacional no âmbito do livro e da leitura, que é o Transmedia Storytelling, ou Narrativas Transmédia, e que é utilizar as potencialidades dos ambientes digitais para expandir as narrativas das histórias. Isto pode ser feito de uma forma tão simples como nós, por exemplo, temos uma história qualquer que os alunos acabaram de ler e nós pedimos depois para usar uma ferramenta como aquelas que eu mostrei há pouco, de storytelling, de criar histórias, para ele criar uma história, um final alternativo para aquela história, ou criar uma continuação da história, ou, por exemplo, pegar num conto tradicional e adaptá-lo aos tempos modernos, usando também dessas ferramentas digitais. Portanto, e é também uma oportunidade boa de garantir a motivação dos alunos, porque desperta o prazer por aprender coisas novas, a imaginação, a criatividade. É uma boa estratégia e também uma boa estratégia para as bibliotecas adotarem neste contexto em que estamos a viver. Qual a melhor forma ou a mais eficaz para a biblioteca chegar ao seu público? Bom,
Eu acho que a mais eficaz é conhecer o seu público. A biblioteca tem que conhecer o seu público. Quem são os seus alunos, o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles gostam de ler, o que é que eles gostam de utilizar. E estar também onde os utilizadores estão. Se eles estão, e ainda mais agora, se eles estão em ambientes online, nós não podemos limitar-nos ao suporte físico. Isto já era verdade antes e agora ainda mais porque eles estão apenas agora em ambientes online. E estar atentos à forma como os utilizadores acedem e consomem informação. E adaptar as atividades, adaptar os recursos que a biblioteca disponibiliza a esta forma como os utilizadores interagem com a informação. E, finalmente, este termo em inglês, advocacy, que é de publicitar bem os serviços da biblioteca. Nós não adianta termos recursos muito bons, recursos adaptados aos utilizadores, se os utilizadores não os conhecerem. Portanto, valorizar a biblioteca, valorizar os seus recursos, as suas atividades, junto dos utilizadores. Como manter a biblioteca ativa e atrativa para os alunos no conceito digital? Gostava de ajuda na operacionalização e divulgação de atividades. Eu, a seguir, na segunda parte, irei falar muito disto, mas eu acho que usar os canais digitais usados pelos alunos é uma forma de nós mantermos a biblioteca ativa neste ambiente digital. E promover também atividades que pressuponham a utilização dos meios digitais ao dispor dos alunos. Se as atividades que a biblioteca vai propor viverem muito do suporte físico, nós estaremos a desperdiçar esta oportunidade de valorizar também a participação digital dos alunos. E finalmente, valorizar a participação. Se nós disponibilizarmos como atividades, por exemplo, um concurso, um passatempo, nós devemos valorizar, mesmo que os produtos não sejam muito incipientes, valorizar essa participação dos alunos. O papel do bibliotecário na escola à distância. É também uma das questões que eu a seguir irei abordar, mas o papel é essencialmente o mesmo, isto é, promover a leitura e a literacia dos meios de informação e apoiar o processo de ensino-aprendizagem, que é o papel da biblioteca e que se mantém agora também no ensino à distância. Como se cria um Padlet? Naquele repositório que eu há pouco falei de tutoriais de ferramentas educativas, tem aqui o endereço. Um dos tutoriais que lá existe é um tutorial em português, feito por colegas nossos, sobre o Padlet. E, como podem ver aqui por este exemplo, muito gráfico e muito detalhado e que facilmente ensina o que era um Padlet. Aliás, o próprio Padlet é muito simples na sua utilização. Tanto na criação de um Padlet por parte dos professores, como depois na utilização desse Padlet por parte dos alunos. Como podem estar mais próximas das famílias as bibliotecas nestes tempos atípicos? Adaptando os seus recursos e serviços aos ambientes de aprendizagem online. Eu, a seguir, darei alguns exemplos, portanto não vou demorar aqui nesta parte. Como dinamizar uma história no ensino à distância. Por exemplo, usar o telemóvel para se filmar enquanto conta uma história. Dei este exemplo no caso do pré-escolar. Os alunos, de certeza, que irão gostar de ver e ouvir a sua professora. Ou, por exemplo, outro exemplo é de usar ferramentas como Active Textbook, eu a seguir também falarei desta ferramenta, e que permitam um texto estático, um conto, por exemplo, em papel, adicionar interatividade, elementos como vídeo, como perguntas para os alunos, como páginas de internet que explicam um determinado conceito ou que expandam a história que está a ser contada. É um recurso muito interessante este Active Textbook. Como pode haver ajudar nas práticas de ensino à distância aos alunos sem internet, é usar os suportes físicos e os canais de comunicação adaptados pela escola. Portanto, se a escola tem alunos que não têm acesso à internet, deverá ter no seu plano previsto formas de chegar os materiais aos alunos. E, portanto, a biblioteca também deverá estar presente nesse circuito de comunicação e deverá, obviamente, adotar as suas atividades, as suas propostas, os seus conteúdos, adaptá-los ao ensino à distância. Pelo facto de os suportes serem físicos, não significa que não precisem ser adaptados. O ensino à distância não tem a ver só com o facto de haver uma transição para o digital, mas as metodologias têm que ser diferentes, mesmo que se continue a utilizar, sobretudo, recursos físicos. Dimensão adequada dos PowerPoints para enviar aos alunos. Esta pergunta assustou-me um pouco, porque os PowerPoints são maus. Eles já são maus no ensino presencial e então no ensino online são péssimos. Portanto,
Então, a minha sugestão é substituir o PowerPoint por ferramentas de apresentação online, dinâmicas, interativas, e há várias. Eu falei inclusivamente nisto na sessão sobre recursos educativos. Mas no caso de queremos mesmo usar o PowerPoint, porque é um PowerPoint tão bom e que no ensino presencial funciona tão bem, nós devemos replicar aquilo que é no ensino presencial, porque nós habitualmente é aquilo que eu estou aqui a fazer. Estou a usar um PowerPoint, mas estou a falar por cima do PowerPoint. E as versões mais recentes do PowerPoint permitem transformar o PowerPoint num vídeo. De que forma? Gravando toda esta interação. Não só a sequência dos diapositivos, como a explicação do professor. É muito simples, grava-se no próprio PowerPoint e há imensos tutoriais na internet, se quiserem pesquisar. E depois disponibilizar esse recurso. Portanto, fica já numa forma diferente, é um vídeo, não é um PowerPoint, e tem a voz do professor, que é sempre uma mais-valia, não só pelo facto do aluno ouvir a voz do seu professor, como também a explicação do próprio professor. E não esquecer que o menos é mais. A pergunta inicial era a dimensão, portanto, não exagerar com os PowerPoint. O PowerPoint não deve ser um documento de texto. O PowerPoint devia ser apenas de suporte a uma apresentação e conter pouco texto. Qual o melhor recurso digital para uma aula de análise de texto? Portanto, eu acho que para este tipo de atividades, como de análise de texto, as sessões síncronas poderão funcionar. Mas sessões síncronas em salas separadas. O Zoom permite criar essas salas onde nós podemos dividir a turma por grupos, onde eles farão essa análise de texto. O professor depois pode ir circulando pelas salas, orientar a discussão e, no final, o grupo no meio um porta-voz que apresentará ao grupo todo, ao grupo turma, as conclusões a que chegaram. Então, é um exemplo de uma atividade que pode funcionar de uma forma síncrona, sem ser aquela atividade síncrona que é o de dar aulas. Articulação entre as várias disciplinas é possível e formas? Sim, é possível. Vejamos o exemplo dos DAC. Muitas escolas já têm implementado os DAC, os domínios de autonomia curricular, e também a adoção da metodologia de trabalho-projeto permite que os projetos, aliás, convém serem sempre interdisciplinares e promover este trabalho colaborativo. E muitas vezes até em disciplinas que poderão não ser muito afins umas das outras, resulta muito bem. No meu agrupamento tenho vários exemplos da adoção desta metodologia. Terá interesse a criação de uma sala de estudo à distância? Como poderia funcionar? Sim, eu acho que sim, porque o próprio ensino à distância é uma espécie de sala de estudo gigantesca. E a tutoria e ensino online é muito semelhante ao papel dos professores numa sala de estudo, que é guiar o aluno na aprendizagem autónoma. Portanto, eu acho que é uma boa estratégia também que poderia estar prevista nos planos de ensino à distância das escolas, criar esta sala de estudo, onde um grupo de professores poderia estar lá para apoiar os alunos nas suas dificuldades. Isto poderia ser feito tanto de forma síncrona, uma vez por semana, como de forma assíncrona, criar na plataforma um fórum, por exemplo, de sala de estudo. Jornal da escola neste contexto, que tipo de trabalho desenvolver? Eu acho que sim, que o jornal da escola as escolas que já têm jornais devem mantê-los. Obviamente que agora a opção será para os jornais online. O jornal da escola pode ser uma boa ferramenta para ajudar a combater o sentimento de isolamento do aluno e a manter este sentido de escola como comunidade e adaptar ao contexto. Obviamente nós podemos agora o tipo de artigos e o tipo de contribuição dos alunos ou de outros elementos do jornal escolar, adaptá-lo a este contexto. Por exemplo, os alunos escreverem sobre como é que está a decorrer as suas aulas, como é que ocupam os tempos livres, como é que se estão a sentir. Há muitos exemplos e há vários, já tenho conhecimento de várias escolas que mantiveram estes jornais online com a participação de alunos e de uma forma bem criativa. Várias questões sobre a aula digital, mas que a Lei de Educação deu indicação de que em breve haverá um webinar sobre a aula digital. Que pensam do envio de tarefas para os alunos por parte da PE? Eu acho que tarefas assustam-me logo um pouco, porque os alunos, muitos deles estão já atolados em tarefas. As tarefas vão ser apenas aquelas que estão integradas no plano de ensino à distância. Eu, em seguida,
darei alguns exemplos sobre que tipo de tarefas é que podem integrar o plano de ensino à distância do departamento. Eu penso que esta será a última pergunta. Sem tempo para a formação necessária à implementação da educação à distância, não estaremos a replicar as práticas pedagógicas presenciais em vez de desenvolvermos outro modelo de aprendizagem adaptado ao ambiente digital. Eu acho que a pergunta encerra em si já um pouco da resposta. Nós, quando falamos de educação à distância, de ensino à distância, há uma multiplicidade grande de modelos de ensino à distância. Mas todos eles têm algumas características em comum, características de sucesso. Uma delas é um bom design educacional, o inglês, o instructional design, que é essencial este design e que é habitualmente a parte que demora mais na implementação do sistema de ensino à distância. Depois é um ambiente tecnológico adequado, a infraestrutura tecnológica é importante. E finalmente os recursos humanos, isto é, professores especialistas em ensino online. E basta que qualquer uma destas características falhe para que o plano esteja condenado ao fracasso. E nós, reparem, nós estamos a montar tudo isto sem que nenhuma destas condições esteja garantida. E, portanto, mas a verdade é que estamos a montá-lo. E estamos a montá-lo porquê? Porque o recurso fundamental é este último aqui, os recursos humanos. E nós estamos a fazer isto por um motivo muito simples, porque nós não sabíamos que era impossível fazer isto. E como dizia o Júlio Verne, não há nada impossível, há só vontades mais ou menos enérgicas. E as vontades dos professores têm sido tantas que eu acho que nós vamos conseguir levar isto a bom porto. Pronto, terminávamos aqui esta primeira parte sobre perguntas e respostas. Muito obrigado pela vossa atenção. Iremos agora dar início ao segundo módulo sobre o papel das bibliotecas escolares no ensino à distância. Vamos dar início agora ao segundo módulo deste webinar. O título é Bibliotecas Escolares no Ensino à Distância e é talvez de todos estes webinars que eu tive a oportunidade de dinamizar para a Leia, é talvez aquele que é mais do meu agrado, porque as bibliotecas escolares têm sido a minha principal atividade nas escolas nos últimos 20 anos. Inicialmente como membro da equipa das bibliotecas, depois como professor bibliotecário, quando passou a existir o cargo de professor bibliotecário, e agora, nos últimos anos, também como coordenador interconselho da rede de bibliotecas escolares. Embora neste webinar eu estarei aqui não como coordenador interconselho, mas sim como professor bibliotecário e falarei um pouco do que tem sido a minha experiência na biblioteca, neste momento em que estamos a viver nas escolas com a necessidade de adotar práticas de ensino à distância. Esta transição para o ensino à distância, talvez as bibliotecas tenham um pouco o seu papel um pouco mais fácil do que outras estruturas da escola. Isto porquê? Porque muitas bibliotecas escolares e muitos professores bibliotecários já fizeram esta transição para o digital há alguns anos. Muitas bibliotecas possuem blogs, possuem uma presença na rede, produzem documentos digitais e é uma prática que já acontece há alguns anos e que a maioria dos professores bibliotecários está familiarizada com isso. Por outro lado, também é muito comum haver professores bibliotecários com experiência em formação online. Nós tivemos há alguns anos um curso de formação que abrangeu, na altura, quase a totalidade dos professores bibliotecários sobre o modelo de avaliação das bibliotecas escolares e que existia na modalidade de ensino à distância. E também muitos professores bibliotecários, uma grande maioria, possui formação pós-graduada e muita dessa formação foi feita também em regime à distância, pelo que temos recursos humanos com muita experiência já em práticas de ensino à distância. A Rede de Bibliotecas Escolares publicou há pouco tempo um documento que se intitula Biblioteca Escolar no Plano de Ensino à Distância, que é um roteiro para professores bibliotecários que surge na sequência daqueles 8 princípios orientadores para a implementação do ensino à distância que o Ministério da Educação enviou para as escolas.
e que esse documento aponta algumas pistas para aquilo que poderá ser o papel da biblioteca escolar no plano de ensino à distância. Nomeadamente, eu acho que estas 4 áreas são onde se deveria centrar o papel dos professores bibliotecários neste contexto. A primeira será o atendimento e apoio à distância, portanto, aquela função habitual das bibliotecas de prestarem o atendimento e apoio tanto a alunos como a professores. Também o apoio ao currículo e às literacias, sobretudo nas áreas que dizem mais respeito às bibliotecas, a leitura, a literacia dos meios de informação e também na formação de utilizadores, nomeadamente na utilização de ferramentas e ambientes digitais. Também a biblioteca digital e, finalmente, uma área que ainda está muito incipiente nas bibliotecas, que é a área da curadoria de conteúdos. Portanto, eu irei apresentar aqui alguns exemplos daquilo que as bibliotecas poderão fazer e de que forma que em cada uma destas áreas nós podemos articular com o plano de educação à distância dos agrupamentos. Começando então pelo atendimento e apoio à distância, nós poderemos fazê-lo de uma forma síncrona ou assíncrona, sendo importante, tanto de uma forma como de outra, definir quais são as modalidades, com que frequência vamos prestar esse apoio e quais são os canais que vamos usar para esse apoio. E também quais são as áreas, evidentemente aquelas áreas que dizem mais respeito ao trabalho da biblioteca. Há diferentes ferramentas, portanto, a biblioteca e o professor bibliotecário deverá adotar aquelas com que esteja mais familiarizado, no caso do atendimento síncrono, as ferramentas de videoconferência, ou então, usando, por exemplo, uma ferramenta que é uma das agora que é mais comum, que é o caso do Zoom, nós podemos, inclusivamente, fazer o agendamento de sessões e divulgar esse agendamento, se nós optarmos por uma regularidade diária ou bidiária. Podemos também usar, além da videoconferência, podemos usar o chat. E o chat, por exemplo, as bibliotecas que tiverem uma página no Facebook poderão usar o Messenger do Facebook, ou poderão usar o WhatsApp, ou, por exemplo, no caso de a escola ter adotado uma plataforma que tenha uma ferramenta de chat, pode também disponibilizar um horário em que o professor bibliotecário estará presente no chat para fazer o atendimento. Eu trago aqui alguns exemplos, estes são os exemplos da minha biblioteca. Nós temos uma página de Facebook onde temos a possibilidade de os utilizadores, os frequentadores da página, poderem enviar uma mensagem, mas também, no caso das páginas do Facebook, oferece também a possibilidade de agendar compromissos. Portanto, nós podemos disponibilizar um calendário com a disponibilidade para esse compromisso, para esse atendimento, e depois o utilizador faz um agendamento mostrando a disponibilidade e marcando a hora que pretende ser atendido pela biblioteca. No caso do atendimento síncrono, nós temos as ferramentas de comunicação assíncrona. O e-mail é uma das mais comuns, mas eu acho que devemos evitar ao máximo o uso do e-mail, usar apenas excepcionalmente, e devemos usar, obviamente, um e-mail da biblioteca e não o do próprio professor bibliotecário. E no caso de usarmos o e-mail, devemos divulgá-lo apenas internamente, isto é, apenas para a comunidade escolar, não disponibilizá-lo publicamente na página da biblioteca ou no blog da biblioteca. Para divulgarmos publicamente, há outras formas de atendimento assíncrono. Por exemplo, no caso de um blog, podemos disponibilizar um formulário de contacto, ou então criar com os formulários do Google, criar um pequeno formulário de contacto que podemos disponibilizar no blog, ou na página de Facebook, ou na página da escola, ou até numa turma nas plataformas que a escola estiver a usar. E, por exemplo, no caso de a plataforma que a escola usar permitir a criação de fóruns, nós podemos também criar lá uma espécie de um fórum para a biblioteca, onde podemos incluir uma sequência de perguntas e respostas mais frequentes e depois também uma secção para, caso o utilizador não encontre a resposta nesse fórum, poder fazer uma pergunta que a biblioteca responderá. Aqui este é o exemplo de um fórum no Moodle com essas duas valências. E também podemos criar uma espécie de perguntas e respostas frequentes. Este exemplo que aqui está é um exemplo usando a ferramenta Padlet. Nós podemos criar categorias com perguntas e respostas simples e que depois podem ser integradas no blog da biblioteca ou na plataforma que a escola estiver a usar. A área do apoio ao currículo e às literacias é uma das áreas mais importantes do trabalho das bibliotecas e que nós agora podemos adaptar a este ensino à distância.
Nós temos um documento importantíssimo nas bibliotecas escolares, que é o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, e que define 3 áreas de ação para as bibliotecas, que são a literacia da leitura, a literacia dos média e a literacia da informação. Portanto, e nós poderemos, partindo deste referencial, articulando com o Conselho de Turma, adaptar as atividades que já estavam previstas no referencial, adaptá-las ao contexto de ensino à distância, privilegiando a interdisciplinaridade, contextualizando, isto é, as mesmas atividades, sobretudo na questão do tempo que estava previsto no referencial. Aqui as atividades vão ser muito mais estendidas no tempo, porque o tempo é diferente no trabalho à distância ou no trabalho presencial, e deveremos, sobretudo, privilegiar metodologias ativas. O trabalho de projeto, a metodologia de resolução de problemas ou a pesquisa guiada, que são, inclusivamente, já algumas das metodologias utilizadas no referencial Aprender com a Biblioteca Escolar. A Rede de Bibliotecas Escolares publicou também recentemente um site de apoio a esta transição para o ensino à distância, onde estão lá alguns exemplos de atividades. Elas estão organizadas por ciclos e por áreas de intervenção. Aqui este é o exemplo da Currículo Literacias e Aprendizagem, onde tem para diferentes ciclos exemplos de atividades que as bibliotecas podem adotar. Nós temos também na Rede de Bibliotecas Escolares um site que é o Manual de Instruções para a Literacia Digital, do projeto Humilde, onde tem também muitas atividades na área da literacia dos média e da informação e que podem também muito facilmente ser adaptadas a este contexto de ensino à distância. Deveríamos também providenciar apoio à realização das atividades, não apenas as atividades que, quando eram feitas presencialmente à sala de aula, o professor bibliotecário estaria lá para dar esse apoio, mas que agora, à distância, devemos também proporcionar apoio. Este aqui é um exemplo da minha biblioteca. É um site que nós temos de apoio à realização de trabalhos, passo a passo e já pensado para uma utilização autónoma e o trabalho autónomo por parte dos alunos. Outra área será a formação dos utilizadores. Partindo das competências que a equipa da biblioteca tenha, nós podemos providenciar formação de utilizadores tanto para alunos como para professores. Seja na identificação de ferramentas digitais, seja na seleção e produção de tutoriais para a utilização dessas ferramentas, seja pequenos cursos de formação, como webinars ou ações de curta duração, ou então cursos de formação sobre estas temáticas no ensino à distância. E deveremos, obviamente, privilegiar as ferramentas e as plataformas que estão em uso na escola. A biblioteca digital, portanto, nós, agora que as bibliotecas estão fechadas e que o acesso à coleção não pode ser feito presencialmente, nós podemos reforçar aquilo que já tem sido uma prática de algumas bibliotecas escolares, que é de oferecer uma biblioteca digital. Nós temos 2 grandes tipologias de documentos, que são os e-books e os audiolivros. E tanto num caso como no outro, eu acho que é importante reforçar esta questão, que é a questão do respeito pelos direitos de autor. O facto de vivermos numa situação excepcional não nos permite tomarmos liberdades excessivas relativamente aos direitos de autor. Os direitos de autor mantêm-se e é um papel importante também numa questão de cidadania da biblioteca, providenciar que os direitos de autor são respeitados e que promovemos também esse respeito junto da comunidade educativa. Alguns repositórios de e-books, muitos já conhecerão. Nós temos vários exemplos em Portugal de entidades que disponibilizam e-books, seja porque os próprios autores prescindiram dos direitos de autor e disponibilizam livremente esses documentos, seja porque são obras já que estão em domínio público e que podem ser partilhadas livremente. Temos aqui alguns exemplos: a Biblioteca Nacional Digital, os Leitores Digitais, que é um projeto do meu agrupamento, o projeto da Mastor, o Instituto de Camões, a Imprensa Nacional Casa da Moeda e também o site Lusolivros. Algumas indicações relativamente aos e-books, que nós deveremos privilegiar o formato EPUB. Habitualmente os e-books são disponibilizados em PDF e em EPUB, mas é muito mais, em questões de usabilidade, o EPUB é muito superior, porque ele adapta-se perfeitamente a qualquer tipo de ecrã que o utilizador esteja a usar, seja um ecrã num telemóvel, seja num computador, seja num tablet. E devemos também selecionar títulos adequados à faixa etária. Isto é, nós, naqueles repositórios, devemos selecionar os títulos, não todos, para mostrar que temos muitos, mas sim aqueles que são adequados
à faixa etária dos nossos alunos, daqueles para os quais a biblioteca presta serviço. E privilegiar também títulos da educação literária, mas não só, incluir também títulos de leitura recreativa, como é habitual nas coleções das bibliotecas. E no caso dos e-books, também fornecer instruções de uso. Muitos alunos, será a primeira vez que vão ler um e-book, portanto, fornecer uma instrução como é que se descarrega, como é que se lê, como é que se folheia, como é que se guarda. Portanto, instruções muito simples e que serão fundamentais para que o aluno possa usufruir do conteúdo. E, mais uma vez, a questão do respeito pelos direitos de autor. Não é pelo facto de não termos tido nós a disponibilizar o e-book numa rede que podemos usá-lo livremente. Portanto, mesmo que ele esteja disponível, se não soubermos que quem o disponibilizou tem autorização do autor, não deveremos usar e-books que sabemos que ainda estão abrangidos pelo direito de autor. Para ler e-books, no caso do computador, há diferentes ferramentas, inclusive há alguns browsers que já permitem a leitura do e-book no próprio browser, até com extensões. Por exemplo, no caso do Chrome, tem o Medium, que permite usar o Chrome para ler e-books. Ou, neste caso, é um software gratuito, que é o Calibre, e que tem outras valências também, mas uma delas é que permite também fazer a leitura dos e-books no computador. Tem aqui esta janela central que permite isso mesmo. Em dispositivos móveis, e devemos partir do princípio que os e-books serão lidos sobretudo em dispositivos móveis, há também muitas aplicações que permitem a leitura de e-books em formato EPUB ou em formato PDF. Esta é uma das mais conhecidas, o Audico. Ela existe tanto para Android como para iOS. Esta é uma alternativa ao Audico, o Pocket Book Reader. No caso de optarmos por criar e-books, eu sei que agora nós estamos com muito trabalho e que como esta é uma atividade muito demorada, não poderemos ter muito tempo para nos dedicarmos a isto, mas fica também já a sugestão de bibliotecas que queiram investir na sua biblioteca digital, poderão também elas próprias produzir os e-books. O Calibre é uma das ferramentas mais conhecidas para criar e-books, permite criar um e-book a partir de um texto em Word ou a partir de um PDF, convertê-lo num EPUB. O Sigil é um software também gratuito, é um programa que se descarrega e instala no computador e que permite criar e-books com todos os requisitos técnicos que são necessários. Esta é uma ferramenta online, o Active Textbook, e que permite adicionar a um documento em PDF, permite adicionar algumas das características dos e-books multimédia, nomeadamente podemos adicionar vídeos, adicionar pequenos textos, adicionar interatividade. É uma ferramenta bem interessante e que pode ser usada não apenas como e-books, mas até como fichas de trabalho, disponibilizar aos alunos, onde podemos adicionar multimédia àquela ficha de trabalho, eventualmente só com texto. O Book Builder é uma ferramenta online que permite criar também e-books. Ela está disponível numa interface em português e que, sobretudo para alunos com necessidades educativas, tem algumas características interessantes, nomeadamente a possibilidade de nós adicionarmos ao texto pequenos assistentes que poderão fazer coisas tão simples como explicar o significado de determinada palavra ou ensinar determinado conteúdo que o e-book tem. É uma ferramenta muito, muito interessante e é inteiramente gratuita também. E, finalmente, se nós, depois de termos produzido o nosso e-book, quisermos publicá-lo, há diferentes ferramentas. Esta é uma ferramenta da lei, de escritos, que permite que nós disponibilizemos o nosso e-book e até, eventualmente, comercializá-lo online. Para quem dispõe de computadores com um sistema operativo iOS ou tablets, a Apple tem uma ferramenta também bastante interessante para criar e-books, que é o iBooks Author, e que também é gratuito. No caso de optarmos por criar e-books nos dispositivos móveis, há também aplicações muito fáceis de usar. Esta é uma das mais versáteis, é Creative Book Builder, que permite criar um e-book em EPUB com características multimédia, com vídeos, com pequenos testes, com uma interação muito, muito boa e de uma maneira muito simples. É uma ferramenta muito fácil de usar. Relativamente aos audiolivros, a variedade não é tão grande como no caso dos e-books, mas existem muitos audiolivros em português que nós podemos usar. Este é o caso do Estúdio Raposa, onde tem inúmeras histórias, sobretudo histórias que já estão no domínio público, são gravadas e disponibilizadas gratuitamente.
eu aconselho a que, no caso, sobretudo no caso do primeiro e do segundo ciclo, que nós disponibilizemos não o site, mas as histórias individualmente, porque o próprio site tem algumas histórias que não são adequadas para crianças e, portanto, é melhor nós disponibilizarmos o ficheiro individualmente do que o endereço do próprio site. Este é um projeto, o LibriVox é um projeto de disponibilização de e-books, de audiolivros de forma gratuita e que vive do voluntariado. Portanto, são voluntários que se voluntariam, passando a redundância, para lerem e-books e os gravarem e que depois são disponibilizados numa plataforma. Uma espécie de projeto Gutenberg para audiolivros. O projeto Gutenberg é sobretudo para e-books. E também este é um exemplo também muito interessante, sobretudo para crianças do primeiro ciclo, que é um blog letra pequena do Jornal Público e que também tem alguns exemplos de audiolivros disponíveis gratuitamente. Ferramentas para criar audiolivros. Penso que muitos conhecerão o Audacity. O Audacity é um software gratuito que permite criar ficheiros de áudio e adicionar, misturar, adicionar efeitos sonoros, adicionar música de fundo. Tem uma utilização também muito simples. E depois de criado o ficheiro, nós podemos disponibilizá-lo online. Este é um dos serviços mais conhecidos, o Anchor, que é também um serviço usado pela rede de bibliotecas escolares para disponibilizar os podcasts da rede de bibliotecas escolares. Ou o Podomatic, este é o que é usado no meu agrupamento, onde temos também vários títulos em audiolivros. Um deles é A Lua de Joana, que não é uma obra protegida por direitos de autor, mas cuja autora, Maria Teresa Maia Gonzalez, autorizou a gravação da sua obra em audiolivro e que está disponível para quem quiser. No caso de criarmos audiolivros em dispositivos móveis, aquele serviço que já falei, o Anchor, tem também uma aplicação que permite, de uma forma muito simples, usando o gravador do smartphone, criar um audiolivro e editar depois o ficheiro de som, adicionar efeitos sonoros e disponibilizá-lo depois na própria plataforma da Anchor. A curadoria de recursos é talvez a área onde, neste momento, as bibliotecas deveriam, pelo menos uma parte do seu trabalho, deveria incidir sobre esta área. Ela já é importante num contexto normal, de funcionamento normal das escolas, mas neste contexto de ensino à distância, reforça-se o papel que as bibliotecas poderão ter nesta área. O que é um curador de conteúdos? Um curador de conteúdos é alguém que procura informação e que a reúne em diferentes fontes de informação online, que depois organiza essa informação, que a avalia, que pode adicionar-lhe uma mais-valia, por exemplo, um comentário, e que depois a partilha. Portanto, esta é uma função importante no momento em que os recursos a que os alunos acedem são todos os recursos que estão disponíveis online, e nós sabemos que a grande dificuldade, tanto para alunos, mas mesmo para professores, é distinguir o trigo do joio, aquilo que é bom daquilo que não é bom, o que é que podemos usar. Que se perde muito tempo, às vezes, nessa tarefa. E se os professores bibliotecários tiverem este hábito de procurarem, analisarem, organizarem essa informação e depois a distribuírem por professores e por alunos usando os canais que estão em uso na escola, é um serviço que nós estamos a prestar à comunidade de uma importância extrema. As áreas onde nós podemos fazer curadoria de conteúdos são sobretudo estas três. Na área da leitura e das literacias, na área dos tempos livres também e também na área dos conteúdos curriculares, neste caso usando as mais-valias da nossa equipa da biblioteca, que poderá ser diversificada em termos curriculares, ou então pedindo também a colaboração de alguns colegas de diferentes disciplinas. Ferramentas para curadoria de conteúdos. Esta é talvez uma das mais simples, o Wakelet. Permite qualquer página, qualquer recurso que esteja online, nós reunirmos-lo aqui num espaço criado para o efeito. Neste caso é um exemplo de artigos sobre ensino à distância e que basta nós, ao colarmos aqui o endereço, podemos escrever também texto, adicionar vídeos, tweets, enfim, uma informação de diferentes proveniências e depois disponibilizá-la na plataforma da escola, ou criar uma lista de distribuição onde podemos enviar para os utilizadores estes recursos. O Flipboard é também uma ferramenta muito versátil, tem
também essa função de curadoria, embora possa ser usada também para criar, por exemplo, um jornal escolar ou uma revista escolar, porque ele tem mais o aspecto de uma revista. É uma ferramenta muito versátil e com uma potencialidade educativa muito, muito grande. O Pinterest, muitos conhecerão, vive mais da imagem, portanto, mas o princípio é o mesmo, de nós fazermos a seleção de recursos online e depois de os reunirmos num espaço temático, embora neste caso o Pinterest é mais com a imagem. O Digo é uma das ferramentas mais antigas de curadoria, portanto, é uma espécie de favoritos da internet, mas que nós podemos partilhá-los publicamente, é uma espécie de pasta de favoritos, mas que é pública, e onde nós podemos, para cada favorito que adicionamos ao Digo, adicionar-lhe uma etiqueta que depois torna muito fácil a recuperação da informação. Tenho aqui este exemplo, isto é o Digo da biblioteca da minha escola, está organizada por disciplinas, indicando depois para cada disciplina o número de recursos que foram selecionados pela equipa da biblioteca. Este é um outro serviço, o Simbalu, tem também um aspecto visual. A sua grande mais-valia é este aspecto visual muito rico, não é? Parece uma espécie de um mosaico, onde estão também identificados os diferentes sites de interesse para a comunidade educativa. E este UnoReader é uma espécie de leitor de notícias, onde nós podemos agregar aqui diferentes fontes de notícias, de acordo com os interesses do público da biblioteca, e depois disponibilizá-lo também para os utilizadores. Este trabalho em rede, que é algo que nas bibliotecas sempre se valorizou muito. A biblioteca é uma estrutura que está integrada na escola e que trabalha em rede com toda a escola, mas que aqui é mais importante do que nunca neste momento em que vivemos. É importante que a biblioteca, ou a equipa da biblioteca, alguém da equipa da biblioteca integre a equipa de apoio e monitorização do plano de ensino à distância. É importante também esta articulação com o conselho de turma ou com o professor titular de turma. Todas as atividades, todas as propostas que a biblioteca fizer deverão ser discutidas em rede. Quando nós não podemos trabalhar isoladamente. Este nosso esforço só fará sentido se for útil para os alunos. Portanto, quem está mais perto dos alunos é o conselho de turma, são os diretores de turma ou o professor titular de turma, no caso do primeiro ciclo. Devemos também ter uma postura proativa, mas não intrusiva. Isto é, não devemos estar à espera que nos peçam algo, mas também não devemos ser daqueles que olha e usa isto e usa aquilo. Portanto, termos esta postura proativa, mas muito positiva, no sentido de constituirmos uma mais-valia e um auxílio importante para o ensino e aprendizagem. Estar atento ao feedback dos utilizadores, tanto dos alunos, como dos docentes, como dos encarregados de educação. E também não ficarmos apenas pelo currículo. Promovermos também atividades lúdico-educativas online, como passatempos ou concursos, ou hora do conto, e há muitos exemplos já de bibliotecas que estão também a usar este tipo de atividades. Também poderemos, habitualmente também as bibliotecas faziam isto, e agora podemos continuar a fazê-lo, que é o divulgar trabalhos de alunos. Muito daquilo que a estratégia das escolas neste momento passa pela realização de trabalhos, e nós podemos também, pelos trabalhos que nos forem indicados pelos professores, promover a sua divulgação, tendo em conta, claro, o regulamento de proteção de dados para protegermos a privacidade dos alunos. E pronto, para isto, eu espero que as bibliotecas continuem a desempenhar este papel central que elas têm nas escolas, e ainda mais neste momento neste papel de valorização da leitura, valorização das literacias. Eu acho que, pelos exemplos que me têm chegado, acho que estamos no bom caminho. Muito obrigado e até uma próxima.